Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Você está no programa Mais Valor e nós estamos numa série de programas falando sobre o que é bíblico e o que é heresia com relação às finanças, aos negócios. Se você não assistiu os programas anteriores, nós falamos sobre a teologia da prosperidade, depois nós falamos sobre a teologia da miséria e hoje nós iremos falar sobre a teologia da mordomia. Então não perca esse conteúdo, já compartilhe esse vídeo com toda a sua família, dá o seu like, comenta, fala da onde você está assistindo, da onde é a sua igreja, enfim, faça uma interação com o programa para que isso chegue a mais pessoas. Eu sou o pastor Daniel Fresk, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. O texto que eu escolhi para a nossa leitura está em Gênesis 39, a partir do verso 2. Olha só, presta atenção. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Ou seja, ele era escravo e era próspero. Olha só. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Que texto, hein? Que texto maravilhoso para falar sobre mordomia. Bom, nós falamos sobre teologia da prosperidade e teologia da miséria, que são heresias. Na verdade, são heresias. São distorções bíblicas a respeito do que Deus realmente quer. Então, nós, da Igreja Adventista da Promessa, nós não temos a teologia da prosperidade e nós também não temos a teologia da miséria, certo? São dois extremos. Nós somos da teologia da mordomia. A teologia da mordomia, ela tem 3 pilares ou 3 chaves que nós precisamos saber para acessarmos os benefícios dessa teologia. Primeiro é que Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Nós não somos donos de nada. Nós chegamos a esse mundo nus, voltaremos nus e nos tornaremos pó. Então, nós não somos donos de nada. Deus é dono de tudo. O segundo pilar é que, se não somos donos, nós somos administradores. Nós somos administradores dos recursos de Deus. Em terceiro lugar, um dia nós iremos prestar contas. Então, a nossa chamada para a responsabilidade aqui é para cuidar dos recursos de Deus. A minha casa é de Deus, e eu falo minha, né?
A casa que eu moro é de Deus. O carro que eu dirijo é de Deus. As filhas, Deus me deu, são dele. Tudo é dele. Os meus dons e talentos vieram dele e são dele, não são meus. Meu cachorrinho, gatinho, é de Deus. Tudo é de Deus. O dinheiro que está na minha conta é de Deus. O emprego quem me deu foi Deus. A empresa que eu trabalho é de Deus. Aliás, ele é o sócio majoritário. Enfim, tudo é de Deus. E nós somos, então, os mordomos. A Bíblia vai trazer alguns exemplos de mordomos. Eu trouxe aqui 2. Um dos mordomos famosos aqui da Bíblia é o Eliezer. Você conhece o Eliezer? O Eliezer, mordomo de Abraão. Abraão, gente, foi um dos homens mais ricos que tem na Bíblia. Salomão, em primeiro lugar, né? E Abraão, em segundo lugar. Os homens mais ricos da terra, tá? Se nós fizéssemos as contas de quantos camelos, ovelhas, gado ele tinha e multiplicarmos por valor de mercado hoje, tem uma conta que é coisa de bilionário. Então, Abraão era muito rico. Ele tinha, então, um mordomo, um administrador chamado Eliezer, e Eliezer governava tudo que Abraão tinha. Abraão confiava nesse mordomo, e esse mordomo administrava tão bem, mas tão bem, que esse mordomo teve que ir arrumar até a esposa do filho de Abraão. Certo? Então, olha só o nível de mordomia, né? Mostrando que Abraão falou, tudo que eu tenho é teu, Eliezer. Tanto é que se Abraão não tivesse herdeiros, quem ia herdar tudo isso seria o seu mordomo, seria Eliezer. Eliezer, então, ele tinha a confiança de Abraão. Abraão confiava os seus bens, a sua família, confiou o seu filho, confiou a escolha da sua nora, ou seja, olha a confiança de Abraão com esse mordomo Eliezer. Será que Deus pode confiar em nós como Abraão confiava em Eliezer? Será que Deus confia que nós iremos administrar bem os recursos que Ele tem colocado em nossas mãos? É uma pergunta para a gente analisar e ficar pensando nela muito tempo. Um outro mordomo que nós encontramos foi esse do texto que nós lemos, o José do Egito. José do Egito. O José do Egito, ele tinha um talento extraordinário para administrar. Desde pequeno, o seu pai já via ele se destacando entre os seus irmãos. Desde pequeno, ele já administrava ali algumas coisas na sua casa. Depois que ele é vendido como escravo para o Egito, ali como escravo na casa de Potifar, ele começa a trabalhar ali com eficiência, com excelência, e o seu patrão olhou e viu, puxa, tudo que ele coloca a mão prospera. E ele então promove José a mordomo. José agora é mordomo da casa de Potifar, ele faz a casa de Potifar prosperar. Mas José sabia que ele não era dono, ele apenas administrava. Um dia, a mulher de Potifar achou que José era dela também, ou que José poderia administrar também essa parte. E ela então esquematiza ali algo para pegar José, mas José manteve o seu coração fiel a Deus, e José não cai nessa emboscada, nessa cilada, porque acima de tudo José também era um mordomo de Deus, e ele diz para aquela mulher, não, o Senhor me colocou como mordomo de toda a sua casa, mas não da sua vida. José era fiel e sabia os seus limites. José era um bom mordomo.
Resultado disso, José vai para a cadeia, injustamente, mas lá na cadeia ele prospera, porque ele é mordomo agora na cadeia. Ele organiza as celas, ele organiza os turnos, ele organiza, e aquela cadeia se tornou um lugar melhor pela presença de José ali, administrando os recursos de Deus. José, então, é convidado para ir para o palácio, e ele se torna governador do Egito. Quem melhor para governar a maior nação do mundo? Quem melhor do que aquele menino que sabia administrar a sua casa, administrar os negócios do seu patrão, administrar o caos, a prisão, o vale? Quem melhor agora para administrar o Egito? É ele mesmo, José. José se torna governador do Egito. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você lembra desse texto, né? Texto da parábola de Jesus, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É isso, é ser fiel no pouquinho. A nossa casa é simples, é pequena, mas nós somos fiéis nela. O salário é pouco, mas nós somos fiéis com ele. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Extraordinário, né? Base bíblica para a teologia. Primeiro, Deus é dono de tudo. Abraão mesmo disse em Gênesis 14, 22, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, ele falou para o rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Abraão declarou para o rei lá de Sodoma, que levantou as mãos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Olha um outro texto, Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus, os céus dos céus são do Senhor, a terra e tudo que nela há. Não sobrou nada, tudo é dele. É o céu dos céus, é o espaço sideral, os planetas, as estrelas e a terra, e tudo que está na terra, tudo é dele. E o Salmos 24, 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Ficou alguma dúvida? Que tudo é de Deus, que nós somos apenas administradores, que é o segundo ponto e a segunda base bíblica. Nós somos os administradores. Gênesis 1, 27 e 28. Lá na criação, Deus instituiu o homem como o governador da terra, aquele que iria administrar os recursos de Deus. Olha o texto, diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos. Olha só, crescimento, frutificar, de frutos, multiplique os frutos, ou seja, pegue as sementes dos frutos, plante de novo, ou seja, multiplicação, enchei a terra, sujeitai-a, dominai, ou seja, cuide dos peixes, do mar, das aves dos céus, de todo animal que se move sobre a terra. Isso, Deus instituiu mordomia lá no Gênesis. Tá? Nosso mandato cultural, né? A nossa missão aqui nessa terra, cuidar dos recursos de Deus, cuidar do planeta. A gente joga papel de bala pela janela, aquele papel vai para o esgoto e, mas é apenas um papel. Mas se milhares de pessoas fizerem o mesmo, entope as galerias, transbordam, criando enchentes, e pessoas morrem, porque simplesmente jogamos um papel de bala pela janela. Estamos cuidando do planeta, estamos cuidando dos animais, estamos cuidando das pessoas,
Estamos cuidando da natureza, Estamos sendo mordomos do nosso tempo. Quantas horas você passa com futilidade nas redes sociais? Você está cuidando do seu tempo, a mordomia do tempo. O tempo é a moeda mais preciosa que temos. O tempo não volta. Se perdermos dinheiro, poderemos recuperar. Se perdermos bens, poderemos recuperar, mas se perdermos tempo, jamais iremos recuperar o tempo perdido. Como estamos administrando o tempo? Como estamos administrando o dinheiro? Como estamos administrando a nossa vida? Como estamos administrando o nosso corpo, a nossa saúde? Você sabia que mais pessoas morrem por conta de comer do que pessoas morrem por falta de comida? Existe uma estatística que pessoas estão morrendo por gula, por comerem demais, por obesidade mórbida. Pessoas estão morrendo porque não administram o seu próprio corpo. E é difícil mesmo. Às vezes a gente julga um viciado em drogas, a gente julga um viciado em bebida e diz, por que ele não sai dessa vida? Isso está destruindo a sua vida. E quantas vezes nós não conseguimos deixar um vício simples que está acabando com a nossa vida, por exemplo, o açúcar. O açúcar é um veneno e nós somos viciados em açúcar. Se ficarmos sem açúcar, a gente fala, eu morro. Talvez tenhamos que ir para uma clínica de recuperação para drogados do açúcar. Um exemplo. Enfim, como estamos administrando o que Deus nos deu? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como estamos administrando? Terceiro ponto, um dia iremos prestar contas. Isso é bem forte na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 em diante. Lá na parábola dos talentos, você sabe, só queria dar uma recapitulada rápida. O Senhor da parábola, ele entrega talentos para os seus servos, 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. Ele diz para eles administrarem. E diz que ele deu segundo a capacidade de cada um. E depois de um tempo ele volta. E quando ele volta, o que recebeu 5, granjeou outros 5, ou seja, multiplicou. O que recebeu 2, granjeou mais 2, multiplicou. E o que recebeu 1, enterrou, cavou. Não perdeu, mas continuou na mesma. Deus espera multiplicação, não foi isso que ele falou no Gênesis? Crescei e multiplicai. A matemática de Deus funciona com multiplicação. O que você tem nas mãos? Entrega para mim, eu multiplico. Não foi assim com os peixinhos e com os pãezinhos? Ele multiplica, gente. Ele multiplica a farinha na panela, ele multiplica o azeite na botija, ele multiplica, ele é o Deus multiplicador. E o que ele requer de nós? Que nós venhamos multiplicar talentos. Multiplicar talentos. A questão é que um dia o Senhor volta. E quando o Senhor volta, ele cobra. O que você fez com tudo que eu te dei? O que eu fiz com o que Deus me deu? O que você fez com o que Ele te deu? Você já parou para agradecer tudo que você tem? Se você fizer uma lista de tudo que você tem, a lista é infinita, gente. Detalhe por detalhe. Temos 10 dedos nas mãos e nos pés. Se alguém tem 9, tem 9. Se alguém tem 8, tem 8. Mas tem. Temos mãos, temos pés, temos cérebro que pensa, temos uma família, temos amigos, temos irmãos, temos carro, temos roupa, temos tantas coisas que nós temos, foram todas dadas por Deus. Um dia Ele vai pedir conta da nossa mordomia. É esse o princípio da palavra de Deus que nós seguimos, né? Que nós seguimos. A grande pergunta é: temos sido mordomos fiéis? Temos sido mordomos fiéis? Será que nós fazemos parte do sacerdócio real dos crentes?
sacerdócio real. Somos sacerdotes da nossa vida, da nossa história, da nossa casa. E o nosso sacerdócio glorifica a Deus, porque, segundo o sacerdócio real dos crentes, todo crente é um embaixador do reino, todo crente é um administrador do reino de Deus, todo crente é um ministro de Deus. Olha o que diz a palavra em 1 Pedro 2,9, mas vós sois, está falando de nós, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O testemunho de Eliezer ainda fala conosco. O testemunho de José ainda fala conosco. O testemunho de homens e mulheres da Bíblia falam conosco. Ou seja, ele anuncia que há um reino maravilhoso e poderoso. E quando nós anunciamos o reino de Deus, não com palavras apenas, mas com atitudes, quando a nossa vida glorifica a Deus, quando a nossa casa glorifica a Deus, quando o nosso corpo glorifica a Deus, quando as nossas palavras também glorificam a Deus, quando a nossa vida glorifica a Deus, nós somos esses ministros, esses sacerdotes, esse povo adquirido. E nesse texto aí ele continua, eu não vou falar aqui agora, mas ele continua, você pode continuar lendo, 1 Pedro 2, 9 em diante, ele vai mostrar da nossa postura como bons administradores, a nossa postura de testemunho na vida. E ele chega então até o ponto de chegar em Cristo, dizer que Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Jesus veio a esse mundo administrar os recursos de Deus como homem, andou entre nós, não ostentou de forma alguma, nem poder, nem dinheiro, mas ele cumpriu a sua missão, cumpriu o seu chamado, foi mordomo de Deus e chegou até o fim, padeceu na cruz para nos dar vida e vida abundante. Ele padeceu por nós para dar o seu exemplo. Jesus é o nosso exemplo de mordomia, é o nosso exemplo de humildade. O dono de tudo desce aqui, se faz carne, mora entre nós, o dono de tudo, mas ele não ostenta e nem bate no peito, eu sou dono de tudo isso, não. Ele simplesmente administra, ele vive, ele espalha o evangelho, ele ama, ele acolhe, ele abraça, ele faz tudo o que era possível fazer, deixando assim o seu exemplo. Como está a nossa mordomia? Como está a nossa mordomia? Comece a pensar sobre tudo que Deus dá. Essa palavra também mexe comigo, porque às vezes nos acomodamos com os recursos que são de Deus. Nós procrastinamos muitas coisas que temos que fazer. Às vezes é uma porta que está rangendo, né? Você já se irritou com a porta que range? E você pensa, um dia eu vou pôr um óleo nessa porta. E passa vários dias, às vezes passam meses. Um dia a gente se lembra, pega lá um óleo na cozinha, joga ali e aí para. Tão simples. Mas a gente deixa passar, a gente procrastina, nós deixamos para depois o que podemos fazer hoje. Então, é uma questão de olhar para as coisas que Deus nos deu e ver se está tudo no seu lugar. Se não está, vamos buscar colocar as coisas no lugar. E aqui então eu quero terminar fazendo algumas perguntas para que você responda, para que eu responda. Primeira, como está nossa mordomia cristã com relação ao tempo? Como está o nosso tempo? Temos conseguido
distribuir as 24 horas do dia para o trabalho, para o descanso, para a família, para Deus. Temos conseguido isso? Segunda, como está a nossa mordomia cristã com relação aos nossos bens materiais, a nossa casa, o nosso carro, nossa empresa? Como está a nossa mordomia? Como está a nossa mordomia cristã com relação ao nosso corpo? Precisamos nos cuidar, fazer consultas periódicas. Precisamos cuidar da nossa alimentação, precisamos cuidar do exercício físico. Como está? Quarto, como está a nossa mordomia cristã com relação às ocupações diárias que participamos, no dia a dia, em tudo que fazemos? Como está a nossa participação nisso? E quinto e último, como está a nossa mordomia cristã com relação aos nossos relacionamentos? Como estou me relacionando com as pessoas, com a minha esposa, com o esposo, com os filhos, com netos, com os vizinhos, com os amigos, com os parentes, com a igreja, com a comunidade das redes sociais? Como eu estou administrando os meus relacionamentos nas redes sociais? Será que eu estou ali só para criticar, para trazer pontos polêmicos, intrigas? Como eu administro as minhas redes sociais? Como eu administro a minha vida? Fica aqui essa reflexão para todos nós. E a gente termina esse programa orando para que Deus nos dê sabedoria, para sermos os melhores administradores dos recursos que Ele nos deu. Que a gente não perca nada de tudo que Ele deu, porque lá na parábola dos talentos, aquele que não produziu foi tirado dele, foi arrancado dele e ele foi expulso. Isso é forte. Para que nada seja arrancado de nós, nós temos que administrar bem. É um princípio bíblico. Ser fiel no mínimo e receber mais. Se não é fiel no mínimo, não recebe mais. É um princípio que mesmo quem não é cristão e segue, funciona, porque é um princípio de Deus. Ele deixou esse princípio, está estabelecido, ninguém consegue mudar. Então, vamos pedir sabedoria para sermos ótimos mordomos de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradeço, te louvo por mais esse programa. Falamos sobre mordomia. É um assunto muito importante para ser tratado, para entendermos e para colocarmos em prática. Para isso, pedimos sabedoria para administrar os recursos, sabedoria para não perder os recursos, sabedoria para multiplicar os recursos. Eu te louvo, te agradeço, eu lhe peço, Senhor, que a cada dia Tu nos mostre o que fazer e aquilo que estamos deixando a fazer, que venhamos nos programar para fazer da forma que Tu quer. Porque o mordomo, ele precisa e ele deseja agradar o seu Senhor. E é isso que nós queremos, te agradar. Um dia o Senhor irá dizer a nós: muito bem, bom e fiel servo, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. É isso que queremos ouvir, Senhor. Por isso ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais um programa e eu conto contigo para ajudar na divulgação desse programa, dos programas da TV Viva Promessa. E se você quiser se tornar um Amigos da Missão, é bem simples, é só acessar os links aqui, o QR Code na tela e se tornar um Amigos da Missão para que esse projeto ele cresça, ele prospere cada dia mais. Contamos com vocês. Bom, terminamos essa série
essa série aí de estudos falando sobre teologia da prosperidade, teologia da miséria e teologia bíblica da mordomia. E o que você achou dessa série? Coloca aqui no comentário, coloca o seu nome, qual a sua IAP, enfim, vamos encher esse conteúdo com comentários, porque isso vai ajudar a TV Viva Promessa a crescer cada dia mais. Faça isso com todos os programas aqui desse canal, tá bom? Forte abraço a todos, desejo tudo de bom e até o próximo programa, se Deus quiser. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda livros, nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família.